Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar algumas situações problemas que podem ser resolvidas com o uso das equações. Vamos ver alguns exemplos. Neste primeiro, um número é igual ao seu triplo menos 8. Qual é esse número? Então a primeira coisa é dar uma letra para esse número, né? Escrever aqui quem será esse número. Então eu vou considerar aqui que esse número vai ser o x. Vou chamar esse número de x. E agora eu vou tentar escrever uma equação utilizando o enunciado do problema. Então vamos lá, um número é igual ao seu triplo. Então quem é esse número? Eu chamei de x, então o número x é igual ao seu triplo. O que é o triplo do número? É o triplo de x. Então é 3 vezes x, que é o triplo de x. Menos 8, então menos 8. Então está aqui a minha equação. Ficou x é igual a 3x menos 8. Olha, a ideia de resolver essa equação, aquela técnica prática, né, de resolver, é tentar colocar todo mundo que tem x para um lado, quem não tem para o outro. Então, os termos que tem x, eu vou deixar de um lado do igual. E os outros, eu vou deixar do outro lado. Veja que aqui no segundo membro, que é tudo que tem depois do igual, eu tenho aqui 3x. E no primeiro membro eu tenho só 1x. Então eu vou aproveitar e vou deixar todo mundo que tem x aqui no segundo membro, que é onde tem uma maior quantidade de x. 3 vezes x eu posso escrever simplesmente 3x. Esse x que estava antes do igual, ele vai mudar de lugar, ele vai vir para cá, para o segundo membro então. Como lá ele era positivo, aqui ele vai ficar menos x. E este 8, que era negativo, vai para o outro lado, porque eu resolvi deixar todo mundo que tem x no segundo membro. Então, os números que não tem vão para o primeiro. Se no segundo membro ele era menos 8, no primeiro membro ele vai ficar 8 positivo, mais 8. E aí eu não preciso escrever o mais, né? E aí olha como é que ficou. 8 é igual a x menos 3x menos x. 3x menos x, eu posso considerar esse x como se fosse um objeto, né? Então, imagina, por exemplo, aí 3 lápis menos 1 lápis, não dá 2 lápis. Então, 3x menos 1x dá 2x, tudo bem? E aí, gente, é claro que se 8 é igual a 2x, o 2x também é igual a 8, né? Se A é igual a B, B é igual a A, não é isso? E aí eu vou continuar aqui do lado, fazendo então, se 2x é igual a 8, esse 2 está fazendo o que aqui com esse x? Está multiplicando. Então, ele vai para o outro lado agora, que eu vou isolar o x, dividindo. Eu poderia ter escrito assim também, ó, 8 dividido por 2, mas o mais comum é escrever na forma de fração. 8 meios é a mesma coisa que 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Portanto, acabei de achar quem é esse número. O número é 4. Nesse caso, eu não vou colocar a solução, né, porque o problema não me deu uma equação. A equação foi eu que montei. Então, eu vou escrever a resposta conforme a pergunta. A pergunta foi, qual é esse número? Então, eu vou responder, esse número é quem? É o número 4. E aí dá para eu conferir, né, se realmente esse número é o número 4. Ele fala aqui, um número é igual ao seu triplo menos 8. Vamos lá, o triplo de 4. 3 vezes 4, 12. Menos 8, 4. Deu ele mesmo. Então, realmente, esse número é igual ao seu triplo menos 8. Portanto, esse número realmente é o número 4. Resposta, esse número é o número 4. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Com R$ 50 consigo comprar 8 canetas e ainda sobrarão R$ 2 de troco. Quanto custa cada caneta? Então, vamos lá. Eu quero saber o preço de cada caneta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de cada caneta. Eu vou chamar de uma letra que vai ser a minha incógnita. Eu não preciso chamar sempre de X, né? O X é mais comum, mas eu posso chamar de qualquer letra. Nesse aqui eu vou chamar de C, C de caneta. Então, vamos lá. Se o valor de cada caneta é C, e eu vou comprar 8 canetas, eu vou gastar quanto com as canetas? 8 vezes C. Né? 8 vezes C dá o valor das 8 canetas juntas. Mas ainda vai me sobrar R$ 2 de troco. Então, com mais 2, dá o total de dinheiro que eu tinha antes de comprar essas canetas. Tá certo? Então, 8 vezes o preço de cada caneta dá o total dos preços das 8 canetas juntas. Mais R$ 2 que eu tenho de troco, dá um total que eu tinha antes, R$ 50. E aí, olha a equação que apareceu. 8C mais 2 igual a 50. Olha, 8 vezes C é 8C. Esse 2, ele não tem a letra C, então eu vou jogar ele lá para o segundo membro, tá? Vai ficar menos 2.
Lembrando que, na verdade, não é um número que voa de um lugar para o outro, não. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Subtraindo 2 em ambos os membros, né? Dos dois lados da equação, tá? E aí eu mantenho o equilíbrio dela, mantenho a igualdade. Mas na prática, a gente fala isso para ir mais rápido, para ganhar tempo. 50 menos 2, 48. E agora, se esse 8 está multiplicando C, ele passa para o outro lado dividindo, né? 48 dividido por 8. E aí a tabuadinha do 8, que número que vezes 8 vai dar 48? É o 6. Portanto, o preço de cada caneta é R$6. Cada caneta custa R$6. E aí eu tenho que dar a resposta por extenso, né? Eu não vou escrever aqui para a gente ganhar tempo, mas a resposta seria conforme a pergunta. Não é C igual a 6 e nem solução. A pergunta foi, quanto custa cada caneta? Então, resposta, cada caneta custa R$6. Dá para conferir se está certo? Dá sim. É só você verificar o seguinte, se cada caneta custa 6 e eu comprei 8 canetas, 6 vezes 8, 48. Se eu der R$50, ela vai me dar R$2 de troco. Tudo bem? Vamos lá então para o próximo exemplo, está logo abaixo. Esse é um pouquinho mais complicado, mas a gente já vai conseguir fazer já já. Vamos lá. Não é tão difícil assim. Em uma partida de basquete, Marcelo fez 29 pontos. A quantidade de arremessos de 2 pontos que ele acertou foi 2 a mais do que a quantidade de arremessos de 3 pontos que Marcelo acertou. Quantos arremessos de 2 pontos ele acertou nessa partida? Então vamos lá, eu quero saber quantos arremessos de 2 pontos ele acertou, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de arremessos de 2 pontos. Essa quantidade de arremessos de 2 pontos, vou chamar de A de arremessos. E a quantidade de arremessos de 3 pontos que ele fez, quanto é? Olha, se ele acertou 2 a mais de 2 pontos, os arremessos de 3 pontos foram 2 a menos, né? Então é A menos 2. Imagina que ele acertou, por exemplo, 10 arremessos de 2 pontos. Aí seriam 8 arremessos de 3, certo? 2 a menos. Tudo bem? Porque ele fez 2 arremessos a mais de 2 pontos do que de 3 pontos. E aí, ele fez ao todo 29 pontos. Vamos ver como é que fica. Então, olha, a quantidade de pontos que ele fez. Se ele fez A, que é a quantidade de arremessos de 2 pontos, então A vezes 2, que é 2A, vai dar o total de pontos que ele fez com os arremessos de 2 pontos. E 3 vezes o A menos 2, 3 vezes a quantidade A menos 2, que é a quantidade de arremessos de 3 pontos, vai dar o total de pontos que ele fez com esses arremessos de 3 pontos. Só tem que tomar cuidado que aqui tem que ter esse parênteses. Por quê? Porque o 3 está multiplicando toda essa quantidade A menos 2. Né? Se eu não colocar o parênteses, o 3 fica multiplicando somente o A. E isso aqui dá o total de pontos que ele fez, que é 29. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora eu vou resolver essa equação. Então aqui eu vou escrever esse 2A, eu vou copiar. E aqui, ó, cuidado, hein, pessoal? Tem que fazer aqui a distributiva, que a gente chama, né? Então o 3 tem que multiplicar esse A e ele tem que multiplicar também esse 2. Então como é que fica isso aí? Vamos lá. 3 vezes o A dá 3A. Aqui eu copio esse sinal de menos, que está na frente do 2, e 3 vezes 2 é 6. Tudo isso igual a 29. Bom, agora, 2A com 3A, eu posso juntar esses dois, né? Se eu tiver 2 cadeiras mais 3 cadeiras, não dá 5 cadeiras? Então, 2A mais 3A dá 5A. Menos 6 igual a 29. A ideia é isolar o A, como se ele fosse o X, né? Então, esse 5A fica aqui e esse 6 eu passo lá para o outro lado. Então, se aqui ele é menos, do outro lado ele vai ser mais, certo? 5A igual. Quanto que é 29 mais 6? 29 mais 6 é 35. Bom, então agora eu tenho que, para finalizar e achar o A, tirar esse 5 daí. O que o 5 está fazendo com o A? Está multiplicando. Então ele vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então ficou 35 dividido por 5. Quanto que é 35 dividido por 5? Tabuadinha do 5 é 7. Então, quer dizer que o A é 7. 7 o quê? 7 arremessos de 2 pontos. Tá aqui, ó, o valor do A é 7. Então, ele fez 7 arremessos de 2 pontos. Então, se ele fez 7 arremessos de 2 pontos, quantos arremessos de 3 pontos será que ele fez? Ele não tinha feito 2 a mais de 2 pontos? Então, aqui ele fez 7 menos 2. Então, aqui ele fez quanto?
Se aqui ele fez 7 arremessos, aqui ele fez 7 menos 2, 5. Dá para conferir se isso aí está certo? Claro que dá. É só você fazer o seguinte. Quantos pontos ele fez com os arremessos de 2 pontos? Ele fez 7 arremessos valendo 2 pontos. Então, é 7 vezes 2. E ele fez 5 arremessos valendo 3 pontos. Então, é 5 vezes 3. Olha, 7 vezes 2 é 14. E 5 vezes 3 é 15. E 14 mais 15 dá exatamente 29, que é a quantidade de pontos que ele fez. Tá certo? Só que a pergunta qual era? Qual a quantidade de arremessos de 2 pontos que o Marcelo acertou, certo? Olha lá, aqui ele fala bem, né? Qual a quantidade de arremessos de 2 pontos que ele acertou? Então, resposta, a quantidade de pontos que o Marcelo acertou foi 7 arremessos de 2 pontos. Essa é a resposta final. Então, aí vocês escrevam por extenso, tá? Escrevam lá, resposta. Ele acertou 7 arremessos de 2 pontos. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, espero ter ajudado. Essas são apenas algumas das situações do dia a dia que a gente consegue resolver utilizando as equações. É isso aí, bom estudo para todos. Um abraço do professor Vicente.